Olá, meus irmãos, mais uma vez nós nos encontramos para dar início à palavra de Deus. Meu nome é Renato Fernandes e eu tenho o objetivo de ganhar almas que estão sofrendo, que estão sedentas da palavra de Deus. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24, versículo 32, que diz assim: a parábola da figueira, exortação à vigilância. Diz assim a palavra de Deus: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Que Jesus diz, aprendei a parábola da figueira. A figueira, ela representa Israel. Nós sabemos pelos estudos que Israel, ele foi disperso por muitos anos. Então, pessoal, Israel perdeu a sua terra, perdeu a sua pátria. Porém, na própria palavra de Deus, se eu não me engano, em Ezequiel capítulo 11, versículo 17, diz assim: portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Veja só, igreja, como as profecias se cumprem. A cada dia, a cada momento, a cada instante. As profecias de Ezequiel com relação a Israel e a parábola de Mateus capítulo 24, versículo 32. A parábola da figueira e exortação à vigilância. Quer dizer, Deus fez essa promessa e essa promessa se cumpriu em 1948, onde um brasileiro deu o seu voto na ONU a favor de Israel. A Bíblia diz: aqueles que abençoarem Israel serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem a Israel serão amaldiçoados. Então esse brasileiro, ele deu voto a favor de Israel, para que Israel retornasse à sua terra como nação. Então, a parábola da figueira está ligado justamente ao retorno de Israel. A nação de Israel brotou, Deus cumpriu com a sua palavra, porque ele diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então ele cumpre. Olha como é que uma coisa bate com a outra. E ele diz mais: não passará essa geração. Que geração é essa? Essa geração é a nossa geração. Se nós fizermos uma conta de 1948 a 2017, nós teremos aí 70 anos. 70 anos que Israel tomou posse da sua terra. Ele retornou a Jerusalém. Ele retornou. Então, Israel hoje é o relógio de Deus. Nós queremos ver as profecias se cumprindo, olhemos para Israel. Porque a nossa geração é que está vendo todas essas coisas, essas profecias acontecer ao nosso redor. Tudo que Jesus falou tem se cumprido. Guerra, peste, terremoto, vulcões, tsunami, fome, falsos mestres, falsos ensinadores e vai por aí afora. Então, a nossa geração tem acompanhado todas essas coisas. Por isso que ele fala, eu vou dar uma exortação para vocês com relação à figueira, que é Israel, para que vocês fiquem em total vigilância. Tudo está acontecendo e o verão está se aproximando. E o que é o verão? A gente sabe que quando chega o verão, o sol ele começa a queimar. Ele começa a queimar, não é verdade? Começa a esquentar, entendeu? Porque o verão aqui está ligado aos 7 anos de tribulação que virá pela frente. Virá 7 anos de tribulação, na qual nunca houve na face da terra. Mas ele diz, essa geração não vai passar. Pode até passar o céu e a terra, mas a minha palavra vai se cumprir. Ele está dizendo aqui que a geração que acompanhasse todas essas coisas não passaria. E uma geração, a duração dela
é de 70 anos. Se eu não me engano, Salmos 90, versículo 10, diz que a geração do homem vai a 70 anos e alguns podem chegar a 80. Mas isso é com enfado e canseira. Olha, nós estamos mais próximos do que nós possamos imaginar. Porque ele disse que não passaria essa geração. Não passaria esta geração que visse todas essas coisas acontecerem. Então nós devemos ficar vigilantes. Por isso que ele nos alertou. Amém? Diz assim no versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha aí, também será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu na época de Noé? O que aconteceu na época de Noé? Deus se arrependeu de ter feito o homem naquela época. E foi então que Deus viu o justo Noé e a sua família. Por quê? Porque Deus sabe fazer a separação daquele que serve e daquele que não serve, daquele que é justo e daquele que é injusto. E aquela geração não agradou a Deus, desagradou a Deus, Deus se arrependeu. Deus mandou o dilúvio e disse para Noé construir a arca, e ali foi salvo Noé e a sua família. Noé e sua família foram salvos de quê? Do dilúvio. Amém? No versículo 38 diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, olha aí, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Quando se fala de Noé, nós lembramos o que está acontecendo hoje, pessoal. Dá uma olhada ao seu redor, na mídia, o que a mídia está incentivando. Dá uma olhada ao seu redor e vê violência, separação, destruição, ódio, avareza. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, quer dizer, antes de acontecer o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Olha aí, pessoal, a hora está chegando. Quando nós lemos a Bíblia, lá em Gênesis, que fala sobre Noé, nós lembramos, nós podemos entender que Deus está falando conosco sobre o que ali naquela passagem? Sobre o arrebatamento da igreja. O justo foi separado do dilúvio. E quais são os justos na época de hoje? Senão a igreja do Senhor Jesus e todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. Olha como Deus fará a separação, porque a ira de Deus não é para a igreja. As pessoas não estão percebendo. Noé falou, avisou, se arrependam, coloque suas vidas nas mãos de Deus, porque vem um grande dilúvio aí e vai levar todos vocês. Eles zombavam, eles riam, eles caçoavam. E não é a mesma coisa? Não acontece hoje conosco, quando nós pregamos a palavra de Deus, falamos do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue em favor de toda a humanidade, em favor de você, meu amigo, que está aí no presídio, em favor de você que está no hospital, em favor de você que está desempregado, em favor de você que está oprimido, sobrecarregado, doente da alma, doente do espírito, em favor de você que está sofrendo, que já não suporta mais. Tamanha tem sido as lutas que você tem enfrentado, mas você ainda não despertou. Meu irmão, minha irmã, você vai esperar mais o quê? É hora de acordar, é hora de despertar. Está aqui no versículo 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, olha aí o vigiai de novo, pessoal. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele pede para a gente dar uma olhada no que está acontecendo e ver se essa palavra da figueira, exortação à vigilância, não tem acontecido, se nós não estamos vivendo a mesma época de Noé. O que está acontecendo ao nosso redor? Ele pede para que a igreja vigie, para que o povo de Deus vigie. Amém? E diz assim, no versículo 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, Filho do Homem virá. Então, meu irmão,
Nós temos que estar atentos, temos que vigiar, porque a palavra de Deus, as profecias têm se cumprido, tudo tem se cumprido. O que Jesus falou está se cumprindo desde aquela época. 2000 anos se passaram e as profecias estão se cumprindo. Acorda, você que está fraco, está abatido, que está passando por lutas. É momento, meu irmão e minha irmã, de você buscar esse Deus enquanto é tempo, de você vigiar a sua vida, de você preparar o seu coração, porque o Filho do Homem, ele virá. Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Eu convido a você a se inscrever nesse canal, dê um joinha aí embaixo e até a próxima em nome do Senhor Jesus.